vamos conversar acerca dos fundamentos da arquitetura e organização dos computadores. Bom, do ponto de vista histórico, a gente já teve a oportunidade de visualizar toda essa evolução em outros momentos, onde nós partimos aí desde o século XIX, quando George Boole criou o sistema binário, até meados do século passado, onde a Texas Instruments lançou o transistor de silício. O que nós precisamos ressaltar é que em 1939 foi proposta a arquitetura de von Neumann. A arquitetura esta válida até a presente data. E como não podia deixar de ser, a compreensão dessa arquitetura ela é alvo das provas de concurso aplicadas ainda hoje. Por isso, nós faremos um embasamento sobre essas arquiteturas, sobre alguns pontos históricos dessa revolução da ciência da computação, para que possamos nos preparar melhor para enfrentar o concurso. Bom, nós sabemos o seguinte, que um computador digital nada mais é do que uma máquina que pode resolver problemas executando uma série de instruções que lhe são fornecidas. Por exemplo, some dois números. Se a soma desses números for positiva, exiba o valor maior que zero. Se a soma for negativa, exiba o valor menor que zero. Então, são passos bem simples, executados por uma máquina. E os circuitos de um computador, no caso o hardware, eles têm a característica de reconhecerem e executarem um conjunto limitado e simples de instruções. Como, por exemplo, a soma, a comparação, a transferência de dados de uma parte da memória para outra e etc. E aí vem o grande dilema. As instruções em linguagem de máquina, elas devem ser simples, compatíveis com o uso da máquina, compatíveis com o desempenho requerido e, principalmente, ter custo e complexidade eletrônica reduzidos. O grande problema é que a linguagem de máquina está muito distante de uma linguagem natural. A complexidade daquilo que precisa ser feito versus a simplicidade do conjunto de instruções é algo que possui um abismo muito grande. Por exemplo, como é que eu faço para calcular a trajetória de um foguete até a Lua utilizando aquelas operações simples? Observe que para isso, para que eu chegue a um nível de detalhamento compreensível pela máquina, eu tenho que bolar um mecanismo que converta a linguagem de alto nível, aquela linguagem que para nós é natural, para uma linguagem simples, que é natural para a máquina. Então, baseado nessa problemática, nós temos aí as duas grandes arquiteturas que hoje regem os sistemas computacionais. A primeira arquitetura é a arquitetura de von Neumann. A principal característica dessa arquitetura é apresentar um barramento externo compartilhado entre dados e endereços, ou como queiram, entre dados e instruções. Embora apresente baixo custo, esta arquitetura apresenta desempenho limitado pelo gargalo do barramento. Então, pessoal, o que é que o von Neumann propôs? O von Neumann propôs o seguinte: um sistema computacional ele vai ser composto de uma memória que vai ser compartilhada por dados e instruções, por dados e endereços. Essa mesma memória vai se ligar ao processador através de um único barramento, é um barramento compartilhado. Aliás, o termo barramento vem justamente desse compartilhamento. E nessa arquitetura, você tem um fator limitante, que é a largura do barramento. Nesse modelo de von Neumann, nós temos como integrantes a unidade de controle, a unidade lógica e aritmética, a memória,
os dispositivos de entrada e saída e os registradores. Algumas questões vão trazer esses três elementos aqui sob a nomenclatura processador. Mas aí o candidato tem que abstrair e entender que dentro do processador eu já tenho a unidade de controle, a unidade lógica aritmética e os próprios registradores. Bom, se por um lado nós temos a arquitetura de von Neumann, por outro lado nós temos uma outra arquitetura, que é a arquitetura de Harvard. Nessa arquitetura, diferentemente da primeira, nós temos dois barramentos externos independentes. E normalmente nós encontramos também memórias independentes. Para quem? Para dados e endereços. Facilmente nós verificamos a ocorrência da arquitetura de Harvard na cache de nível 1, onde nós temos um barramento para a cache de endereços ou de instruções, como queiram chamar, e outro barramento para a cache de dados. Nesse caso que eu acabei de falar, da cache de nível L1, nós temos não somente barramentos distintos, temos também espaços de memória distintos. Dessa forma, você consegue otimizar o desempenho de uma máquina através do paralelismo de tarefas. Eu posso usar o barramento de instruções ou de endereços, ao mesmo tempo em que utilizo o barramento de dados. É preciso ressaltar que o termo barramento de endereços e barramentos de instruções poderão ser encontrados nas questões de concurso, e o candidato tem que entender que ele está tratando justamente dessa diferenciação. Agora, é claro, esses dois barramentos, eles reduzem de forma sensível o gargalo de um barramento único e de um barramento compartilhado, que na verdade se traduz numa das principais barreiras de desempenho. Agora, se por um lado eu acrescentei um barramento, por outro lado eu encareci o sistema como um todo. Então, as principais características que o candidato tem que ter aqui é que na arquitetura de Harvard existem dois barramentos distintos e muito possivelmente duas memórias distintas, né? Não é incomum você encontrar as memórias voltadas para dados e instruções de forma separada. É o que acontece com o cache de nível L1. Ao passo que na arquitetura de von Neumann nós temos um barramento compartilhado e em função desse compartilhamento nós temos um baixo custo. Ok? Então essa diferenciação o candidato começa a mentalizar desde já. Seguindo adiante no nosso raciocínio, nós temos aqui a representação gráfica da arquitetura de von Neumann. Por quê? Porque os computadores de hoje são organizados em componentes interligados pelo barramento. Então, nós temos os componentes da arquitetura de Harvard, que são o processador, a memória, os dispositivos de entrada e saída e os registradores, todos interligados através do barramento. E, é claro, a interação do usuário vai acontecer através dos dispositivos de entrada e saída. Bom, ainda sobre a arquitetura de von Neumann, é importante ressaltar que a memória armazena dados e instruções. Não existe separação na memória, não existe uma região destinada a dados e outra região destinada a instruções. O que existe aí é uma única memória que é utilizada para as duas coisas. Temos também que a CPU é encarregada de buscar as instruções e dados na memória, executar as instruções e então armazenar os valores resultantes de volta na memória. Então é sempre isso que acontece. A CPU ela é responsável em fazer o processamento, mas nem toda a informação necessária está contida no seu interior. É preciso que ela vá até a memória, faça a leitura e a carga dessa informação para dentro da CPU. Uma vez que as instruções já foram processadas, uma vez que a computação foi executada, o seu resultado muito provavelmente será escrito de novo na memória. Essa é que é a ideia da arquitetura de von Neumann. Os dispositivos de entrada e saída, como eu falei anteriormente, possibilitam a interação com o usuário. Então é suficiente toda vez que se falar na arquitetura de von Neumann que o candidato tenha em mente essa imagem aqui da direita,
onde nós temos os elementos citados por von Neumann. Observe que ele não falou explicitamente aqui na imagem em unidade de controle, unidade lógica aritmética e registradores, mas você tem que entender que a UCP é a representação unitária desses 3 elementos que, no modelo refinado, poderão também ser apresentados na questão. Bom, a gente percebe o seguinte, que nós temos, num nível mais elevado, a fácil compreensão humana. E no nível mais inferior, nós temos aqui a fácil compreensão pela máquina. Mas existe um limbo, existe um espaço nesse intervalo que precisa ser preenchido. Existem etapas que precisam ser vencidas de tal maneira que aquela linguagem que lá em cima se encontra, ela seja traduzida, ela seja transformada de tal maneira que os níveis mais baixos possam compreender. Nós podemos fazer aqui um comparativo com a pilha de protocolos. Nós temos um modelo onde a estratégia usada é a estratégia dividir para conquistar e que as camadas fazem suas tarefas independentes e o resultado de uma camada vai servir como insumo para uma próxima camada. Dessa forma, eu consigo resolver a problemática abordada alguns slides atrás, qual seja, é a conversão da complexidade exigida para determinada solução acontecer, essa conversão sendo executada a fim de se encontrar quais são as instruções simples, quais são as instruções elementares necessárias para se resolver o problema. A esse análogo à pilha de protocolos, nós temos aqui a máquina multinível. Então, essa imagem é que nos guiará no restante do nosso aprendizado sobre esse embasamento teórico. Então, a máquina multinível ela pode ser vista como tendo vários níveis, cada um capaz de executar um conjunto de instruções específicas. Cada nível possui linguagens apropriadas para descrever as instruções que nele podem ser executadas. E, por fim, a maioria dos computadores possui 2 ou mais níveis. Nos grandes clássicos acadêmicos, nós temos que os níveis são 6, que vão do nível 0 ao nível 5. Esse modelo com 6 níveis possui no seu topo, vamos fazer uma abordagem top-down, o nível das linguagens orientadas para a solução dos problemas. É aqui onde residem a linguagem Java, é aqui onde estão residentes a linguagem C e as linguagens orientadas para a solução dos problemas, aquelas linguagens utilizadas pelos desenvolvedores no cotidiano. No nível logo abaixo, nós temos o nível da linguagem do montador, ou seja, é aqui onde reside a linguagem de montagem assembly. E é preciso que o candidato ele visualize isso, porque logo mais adiante nós entraremos numa outra seara. Vamos conversar sobre os mecanismos que farão essa tradução, que farão essa conversão de linguagem. E aí as atribuições desses mecanismos é preciso que sejam bem massificadas de tal maneira que possam ser diferenciados os pontos que se iniciam e os pontos onde terminam a responsabilidade daquele mecanismo. O próximo nível, já é o nível 3, é aqui onde reside o nível do sistema operacional. Nesse nível 3 é onde vai acontecer a multitarefa, a monotarefa, aqueles algoritmos que nós aprendemos sobre o escalonamento de CPU. Tudo isso vai acontecer em função da possibilidade de termos multitarefa nesse nível. Seguindo adiante nessa nossa jornada, nós temos que o nível 2 representa o nível da arquitetura do conjunto de instruções. E na conversão do nível 2 para o nível 1, nós temos justamente o que diferencia a arquitetura RISC da arquitetura CISC. Ora, se for uma máquina RISC, o que vai acontecer nessa conversão, nesse mecanismo de interpretação, se a máquina for uma máquina RISC, a interpretação vai ser direta. Se for uma máquina CISC, como veremos adiante, a interpretação acontecerá através da microprogramação. E, obviamente, que aqui embaixo nós temos o nível 0, que é o nível da lógica digital. Esse nível da lógica digital,
é onde encerra a nossa atividade. Haja vista que abaixo dele existem outros níveis, isso aqui não é uma zona morta, aqui existem outros níveis, mas que não interessa para nós que atuamos na parte da computação. Aí vai interessar aos engenheiros elétricos, aos engenheiros eletrônicos, aos físicos e aos outros elementos, né, os outros profissionais que lidam com a natureza desse material. A nós interessará o que acontece nesse nível circundado na imagem. Dessa forma, nós chegamos às seguintes conclusões. Os computadores são projetados como uma série de níveis, cada um deles construído em cima dos seus precursores. Cada nível representa uma abstração distinta, com diferentes objetos e operações. A abstração permite ignorar detalhes irrelevantes de níveis mais baixos, reduzindo uma questão complexa a algo muito mais fácil de ser entendido. O programador de um nível, em geral, não deve se preocupar com implementações de níveis inferiores. Nos primeiros computadores, a fronteira entre o hardware e o software era muito clara. Hoje em dia, isso não acontece mais. É muito difícil separar o hardware do software. Por quê? Porque o hardware e software são equivalentes do ponto de vista lógico. No nosso atual estágio de desenvolvimento tecnológico, nós temos que toda solução, toda é muito forte, né? Mas a grande maioria das soluções implementadas em hardware é mais rápida do que aquela mesma versão desenvolvida em software. Por outro lado, a versão em software ela é mais flexível do que a versão em hardware daquela mesma solução. Encerramos aqui esse nosso primeiro embasamento e passaremos a uma bateria de questões.